Vamos lá. O certo mesmo de plantar aí a soja, vamos dizer aí. A safrinha vai até quando? Exatamente. Ô Alisson, a safrinha da soja, você está falando? Isso, da soja. Mas você sabe que assim, a soja não é ideal para safrinha, né? O milho faz a safrinha para soja, né? Na verdade. Isso, é. O milho, exatamente, isso que eu ia falar. A safrinha, o milho é o mais ajeitado, né? E a terceira safra é o algodão. Mas se você me fez essa pergunta, eu vou te dizer que a safrinha é para começar em abril, março, fim de março, começo de abril. Começar lá em abril, professor. Safrinha. A safra começa ali em outubro, novembro para dezembro, aí você vai colher em março, abril. Então, aí você entra com a safrinha, né? A safrinha é a segunda safra, que a gente chama de safrinha. Nós vamos ver aqui na disciplina que nós chamamos de safrinha, não é porque produz menos, não é porque ela é mais curta, é o nome que se deu à segunda safra. Porque tem a safra, que é. Isso aqui que eu estou falando já é da disciplina, foi até legal, ó, você já dá essa brecha aí que nós já estamos introduzindo a disciplina nova aqui de culturas anuais. Então, a safra é a que mais produz. Safra é a melhor época do ano para se plantar. Safra é o que você tem que plantar o que mais, que é o seu foco principal. Fala assim, se você é da soja, a soja vai ser a safra. Se você é do milho, o milho vai ser a safra. O que que é a safra? É na melhor época do ano, para plantar de calor e chuva, quando que é? Novembro, né? É a melhor época para se plantar. E aí o que acontece? Aí depois entra a segunda safra. Depois que você colhe a safra, a primeira safra, que a gente fala só safra, entra a segunda safra, que a gente chama de safrinha. Essa segunda safra, você tem que esperar colher a primeira safra para plantar logo em seguida, né? Então, você plantou em novembro, vamos pôr aí um ciclo de 100 dias, até você colher, tudo, 120 dias. Então, você plantar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, você vai estar colhendo em março. Aí, em abril, você está fazendo o plantio da safrinha. Não produz igual a safra, por quê? Porque a gente sabe que em abril já está terminando a chuva. Se você planta em abril, você vai colher em abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto já está na época da seca, a temperatura já está mais baixa, então a safrinha produz menos que a safra. O ideal é a safra. Então, a safrinha, por isso que chama safrinha, porque é uma safra que produz menos do que a primeira safra. Nós vamos ver isso aí no decorrer da disciplina. Só que não é uma regra, é isso que eu estou falando, que a gente vai ver que o feijão, por exemplo, o feijão, a maior produção de feijão hoje é na safrinha e na terceira safra, né? E a gente tem que ver que nós plantamos 3, com irrigação até 4 safras por ano. Aqui, que privilégio que nós temos no nosso país, né? 4 não é fácil, com irrigação você consegue, mas boa parte faz 3 safras por ano, né? Então, aí entra toda aquela história, né? Então, por isso que nós gastamos mais defensivo, por isso que nós somos o maior mercado, um dos maiores mercados defensivos, porque, poxa, nós temos 3 safras por ano. Cada safra tem a sua utilização de defensivo e tudo mais. Mas é isso, Alisson. Mais ou menos a pergunta era essa, né? Não, era isso mesmo, professor. Mas nós vamos falar no decorrer da disciplina, que nós estamos começando aqui de culturas anuais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho o que é culturas anuais. Aí a ementa da disciplina, ela é de falar de culturas específicas, né? A aula que vem a gente fala de soja, pois milho, feijão, algodão e arroz são as principais culturas do Brasil, anuais, né? Lembrando que nós temos os citros, de grande importância, né? Cana, café, mas que não são culturas anuais, nós vamos ver por quê. Mas as principais culturas anuais que nós temos são essas aí. Ainda eu diria que a mandioca ainda é uma cultura anual bem importante no Brasil, mas comparada com as outras é menor, e até porque a disciplina são 6 aulas,
nós temos 5 culturas para falar. Se tivesse 10 aulas, a gente ia incluir a mandioca, o trigo, o girassol, e é indo, né? Mas na ementa, no plano de aula da secretaria, da disciplina de secretaria que eu digo da educação, né? Da disciplina de culturas anuais, são essas culturas aí que nós estamos mostrando aí. Então, vamos lá. Então, lá a média, vocês já sabem, né? São lá 5 exercícios por aula, depois da aula par libera os 10 exercícios. Tem esse livro do Paulo Castro, que é de culturas anuais, mas não é o único, e é aquilo que eu digo, referência, assunto, leitura, tem aos montes na internet, tá? Então, a referência bibliográfica hoje, o livro de papel, é cada vez mais ultrapassado, né? Mas tem que ter uma referência, né? Por isso que fala referência, é um padrão, aquilo é uma referência, né? Você fala assim, quem que é o cara referência em tal área? Tal pessoa. Então, dentro da fisiologia de culturas anuais, a referência é o professor Paulo Castro. Então, a gente sempre tem que ter uma referência. Mas a gente encontra aos montes aí material para ler. Vocês já sabem tudo isso aqui, né? Vocês ficam à vontade para a gente ir perguntando. Gosto, prefiro, quero interação, quero que vocês me interrompam e perguntem, e participem, tá? Não sei como é os outros professores, mas tem professor que fala, não, deixa para perguntar no final. Eu necessariamente acho o contrário, que fica muito melhor a aula quando vocês já vão interagindo e tirando as dúvidas. Sempre deixo. Professor, Oi, aproveitar que você está falando de cultura aí, referência, alguma coisa assim. Esses dias eu precisei muito achar uma densidade de fato, uma braquiária. Procurei em todo lugar, liguei em revenda, liguei em tudo e não encontrei. O professor tem alguma dica para achar quando eu precisar de novo? precisar do quê, ô Alisson? Achar a densidade de uma braquiária, que é uma semente menor, alguma coisa assim. Densidade de plantio? Isso, isso. Número de semente, quilo de semente por hectare, isso, tá falando? Eu queria achar a densidade para mim saber o volume que ela ocupa. Vamos dizer assim, de uma garrafa, ou o volume de um tanque em específico de uma plantadeira, e alguma coisa numa plantadora. E eu não achei a densidade em lugar nenhum. Você fala a densidade, o quanto que grama por centímetro cúbico, quilo por metro É o cúbico. centímetro cúbico. Tá. Densidade, rapaz, da braquiária. Sim, eu liguei até no fabricante e nada, ninguém tem o dado. Rapaz, olha, você fez uma pergunta, cara, que eu tenho alguns materiais comigo aqui, rapaz, que falam de sementes. Olha que coincidência. Isso aqui é grama, isso é de pásparo, isso é grama batatais. Eu preciso procurar para você, mas você vai encontrar, nos materiais da Embrapa você vai encontrar. Os materiais da Embrapa você encontra. Eu lhe digo que você vai num grama de semente de braquiária, você vai ter umas 1.000 sementes. Semente é doidado, igual semente de cana. Um grama de semente de cana tem umas 3.500 sementes. Um grama, mesmo quadradinho assim. Mas procurar no material da Embrapa, você colocar lá, eu te mando no. Eu tenho bastante material disso, tá? Eu acho que não consigo mandar o link. Depois eu mando, peço para pôr no grupo de vocês lá algum material que eu tenho de braquiária lá. Tá? Obrigado, professor. Eu jogo no grupo lá. Então, beleza. Então, tem um material complementar que vocês têm aí à vontade.
é bom que leiam, sempre no final de cada aula, que nem hoje, nós vamos falar dos conceitos de culturas anuais, aí tem lá o material, a aula que vem, vou falar de soja, tem lá o material de soja para vocês lerem, salvarem. Tá? Então, no final da disciplina, vocês vão saber a importância das culturas anuais para a nossa região, para o país, conhecer o manejo, como faz o manejo, o que é o manejo, desde o plantio à colheita, né? Falar sobre as técnicas de produtividade e, claro, sempre com aliado às questões ambientais. Então, lá, o que são culturas anuais? São aquelas que completam o seu ciclo dentro de um ano ou menos. Adianto que menos de um ano. São ao redor aí de 120 dias, tem de 80, 90, 100, 110, 120, 130 dias, tá? Depende da cultivar, depende da espécie, depende da lavoura que nós estamos falando. Lembra que tem culturas mais rápidas, que não são tidas como anuais, que entra na olericultura ou na horticultura, né? Que são ciclos mais curtos ainda do que as culturas anuais. Eu digo cenoura, alface, pimenta, são ciclos rápidos, né? E que nem alface aí 40 dias, mas isso não são culturas anuais, porque entra na olericultura ou na horticultura, né? Que são hortaliças. Então, culturas anuais, esquece lá as hortaliças, são aquelas culturas que completam o ciclo dentro de um ano ou menos. Tem uma outra definição que ela produz uma vez somente, ou seja, depois que você colheu, ela morre, precisando replantar para que você tenha uma nova produção. Soja, milho, feijão. Então, o que está querendo dizer aqui? Ó, outros exemplos, ó, trigo, arroz, mandioca, girassol, algodão, amendoim. Porque, ó, vamos pensar assim, quando, quando a gente colhe o café, eu vou fazer as perguntas. Quando a gente colhe o café, a planta morre? Não. Não morre. Vai dar café de novo? Sim. Sim, então não é cultura anual. A, o mamão, quando você colhe o mamão, a planta morre? Não. Não. Não morre. Você não precisa plantar de novo para dar mamão outra vez, né? Vai dar mamão de novo. Então, não é cultura anual, é uma cultura perene. Vamos pensar outra aí, que é o citros. Você colhe o citros, você não precisa plantar de novo, porque vai dar fruto outra vez. Então, é uma cultura perene. Então, essas aqui, ó, feijão, milho e soja. Essas outras aqui, ó, você colheu, você destruiu a planta, ela encerra o ciclo na semente, né? Você colheu o grão dela, ela encerrou o ciclo ali. Você precisa plantar de novo para produzir outra vez. Então, essa que é a diferença de uma cultura anual e uma cultura perene. Tá? Então, reforçando bastante aí. A cultura perene, quando você colhe, você não precisa plantar de novo, que ela vai dar fruto outra vez. Que nem eu perguntei, do café, da mamão, dos citros, que mais? Me lembra aí mais cultura perene. Própria cana-de-açúcar, né? A cana é um detalhe à parte, foi bom você ter lembrado, eu já vou falar já. Ela está entre os dois. Qual mais você falou aí, Isaías? Não, eu ia falar da cana, mas é semi-perene, mas o senhor vai falar, né? Vou falar. Vai dar mais exemplo de perene aí. Anual eu dei bastante aqui. Manga, Uva, pêssego, caqui, abacate, Abacate, uva. O que mais falaram aí? manga, pêssego, caqui, goiaba, Milho, maçã. manga. manga, maçã. É Alguém falou frutíferas em geral, né, professor? Cultura perene é frutíferas em geral.
frutíferas, não somente frutíferas, né? Mas frutíferas são perenes. Ninguém falou milho aí, não, né? Não, não. Então é isso aí. Vocês já lembraram mais alguma coisa. Frutífera, as frutíferas são. É que tem, por exemplo, o tomate é um fruto, né? A gente chama. Sabe que legume não existe, né? Dentro da botânica, a palavra legume é o nome que a gente dá na culinária, né? Mas eu até falo a verdade para você, eu me atrapalho até hoje do que é legume, porque para mim é tudo um fruto. Quando eu falo tomate, tomate é um fruto. É, então, isso é um fruto, mas é um fruto anual. Você, é, então é isso. Então, as que colhe e encerra o ciclo, morre, é anual. Você tem que plantar de novo. Então, a gente falou aí da cana. A cana é uma exceção. Ela não entra nem na anual e nem na perene. Como Isaías disse, é uma semi-perene, ou, por que não, semi-anual, tanto faz. Mas é tida como semi-perene, por quê? A, a cana ela não dá para sempre. Ela tem um limite de corte e rebrota. Corte e rebrota, quantas vezes? Umas 5 vezes. 6 anos, 5 vezes. Você corta, ela rebrota, depois você tem que plantar de novo. Então veja que ela não é nem perene, porque a perene, igual vocês falaram, a manga, a mangueira fica lá 50, 100 anos. O citros fica lá 20, 30, o café 20, 30 anos. Então isso é perene, né? Vamos falar 30 anos, é uma coisa perene. Mas a cana não. E por que ela não é anual? Porque ela rebrota. Você colhe, ela rebrota. Ah, então é perene. Também não é, porque ela rebrota umas 5 vezes só. Aí a gente planta de novo. Então a cana é uma exceção. É uma semi-perene, tá? Não é nem perene e nem anual. Então vamos voltar aqui para a nossa disciplina de culturas anuais. Então, por exemplo, o milho, uma cultura de ciclo curto, 120 dias. A gente chama de cultura anual, a gente chama de cultura de ciclo curto. Olha o que está falando, né? Geralmente são plantadas em áreas mais planas, geralmente, não é regra. Por quê? Por que vocês acham que geralmente são plantadas em áreas mais planas? É uma perguntinha meia difícil, meia chatinha, mas vocês são capazes de responder aí. Alguém faz ideia? Ou eu vou moldando mais a pergunta? Por questão de irrigação, professor? Irrigação, também justifica, o Isaías, mas considerando que a gente tem, a agricultura nossa tem aí por volta só de 8% de área irrigada e cultura anual, eu diria que é uns 70, 60%, então não é, irrigação também ajuda a área plana, mas você está no caminho certo, legal, ó, irrigação ajuda. Colheita, né? Pela colheita. Colheita, que mais? Plantio, tratos culturais. Por quê? Porque são culturas curtas. Você tem pouco tempo. Você não pode demorar. Porque imagina assim, você tem uma fazenda que tem de monte, lá para Goiás, Tocantins, fazenda de 200, 300 mil hectares, né? Não vamos ao extremo, né? Não precisa ser 200 mil hectares. Vamos pôr uma fazenda de 5 mil hectares. Se o cara levar um mês para plantar, demorar, baixo rendimento, lá no final vai estar germinando, aqui no começo já vai estar começando a aparecer grão, né? Então, tem que ser uma coisa de alto rendimento. Que você começou a fazer, você precisa ir logo. Você entrou, chegou uma doença, você precisa aplicar um defensivo, você precisa correr. Você não tem tempo, porque é curto. Vamos falar assim, por exemplo, você pega uma cultura perene, a própria cana, vai ficar lá no mínimo um ano e meio. Então, vamos falar assim, uma semana, 2, 3 semanas para cana,
Não é quase nada, né? Vai ficar lá um ano e meio. Então, 3 semanas, bacana, não é nada. Agora, imagina, 4 semanas para uma cultura que vai ficar lá 100 dias. Né? Vai ficar 100 dias, 30 dias, 30% do período. Então, por que eu estou falando? Quando a área é plana, ela tem mais rendimento, as máquinas rendem mais, você consegue fazer mais com menos máquina, o rendimento operacional, o consumo, a velocidade de tratos culturais, de colheita, de plantio, em área plana, é muito maior, né? A gente olhando essa foto aqui, ó, a gente já imagina um trator aqui indo no máximo que ele conseguir ir dentro da qualidade, né? E se fosse uma área com montanha, tinha que parar, manobrar, voltar, descer, sem rendimento algum. Então, você precisa de muita máquina. E esse atraso, como eu disse, você está acabando de plantar lá de um lado, do outro já tá grande, né? Então, não pode, tem que ser por isso que dá preferência em área plana. Agora, é regra? Não. Depende do quê? Depende da região, depende do relevo e, claro, do produtor. Nós temos plantador de cultura anual de todo tamanho. É o que eu pus aqui. Tem plantador de cultura anual com roda d'água e tem com pivô central. Né? Tem plantador com plantadora de 50 linhas e tem plantador fazendo manual. Tudo é cultura anual. Mas é claro, depende da região, do relevo do produtor. Tá? Então, não é regra ser somente grandes propriedades. Mas, né, nós temos que pensar sempre no nosso mercado. A gente pode até pensar na coisa pequena, na coisa manual, se a gente for para nós, mas a chance de você ir trabalhar numa grande empresa é muito maior, né? A chance de você ser contratado por uma grande empresa rural, uma grande fazenda, é muito maior, né? É muito, vamos falar assim, depois que vocês estiverem formados de técnico, é mais fácil vocês irem cuidar desse trator aqui do que cuidar desse cavalo, né? Porque o cara que faz isso manual, ele é o próprio proprietário, que ele já faz tudo com a família, agricultura familiar. Vejam que eu não estou dizendo que a agricultura familiar é menosprezível, não tem importância. Longe disso, pelo contrário, eu sou um grande apoiador da agricultura familiar, e mesmo que eu não apoiasse, é uma realidade, a agricultura familiar está aí, a gente vai ver na disciplina de feijão, que é maior lá fora. e a produção maior de feijão é a agricultura familiar no Brasil, não tem grandes empresas produzindo feijão. Então, mas eu digo que a gente tem que pensar sempre no, né? Vendo a foto aí, a gente sempre tem que sempre pensar o que está do lado direito aí, né? Que é o nosso destino da agricultura como um todo, né? É o que eu digo, da região, né? Vamos falar assim, a gente tem que pensar aqui na nossa região. Se eu estivesse dando aula no técnico agropecuário lá no Nordeste, era diferente, eu ia estar focando igualmente o arado de tração animal, né? Mas eu estou dando aula aqui na nossa região. O custo da terra na nossa região é 150 mil alqueire, não é para plantar cavalo, né? 150 mil alqueire não é para tração animal, né? É para altas tecnologias, é para agricultura de precisão, né? Então, tem tudo isso. Mas, então, só para mudar o slide, cultura anual não é só para os grandões, mas na nossa região, a maioria são os grandões. Então, aí, como é que começa tudo? Com a análise de solo e saber se a sua área é apta a receber determinada cultura. Né? A gente sabe que tem culturas que são mais exigentes em clima, em água, em por exemplo, vamos falar de arroz. Arroz não tolera alumínio no solo. Opa, você vai fazer uma análise do seu solo para plantar arroz e tem alto teor de alumínio. Ah, não, tá, vamos aplicar um calcário para neutralizar o alumínio, tá, tudo bem, mas calma lá, será que é a melhor área? Será que é a melhor cultura? Será que é o mais viável?
né? Como eu vou saber isso? Através da análise de solo, né? Tudo começa com a análise de solo. É, é um conjunto, né? Não adianta eu ter uma área plana, mas não ter uma terra apta para aquela lavoura, né? Em termos de acidez, em termos de teores de alguns nutrientes, tem planta que tolera, tem planta que não tolera ferro, por exemplo. Tem cultura que não tolera determinado nutriente. Então, você tem que saber a sua região. Então, fez análise de solo. Então, o que eu vou, nessa aula de hoje, eu vou falar o que a gente tem que aprender, entender, se a gente for chegar numa fazenda e alguém te pedir uma, como é que fala? Uma assessoria, uma consultoria para fazer um plantio de uma cultura anual, né? O cara chega lá, ó, você é técnico? Eu sou técnico. Eu quero plantar soja, plantar milho lá. Como é que faz? Essa que é a minha intenção nessa aula, tá? Eu gosto de dar aula bem prática nesse sentido, sempre pensando no mercado que vocês vão estar atuando aí, tá? Então, as primeiras coisas que você tem que fazer, vocês vão anotando aí no caderno que eu estou falando, ou vão, pelo menos, entendendo o slide, para depois, quando vocês se depararem com isso na prática, vocês lembrarem, falar, o professor me deu lá uma sequência, igual nós fizemos lá na disciplina de controle fitossanitário, fui falando uma sequência, então na cultura anual eu penso a mesma coisa, eu quero ir dando uma sequência para vocês forem chamados para fazer serviço. Então, primeira coisa, análise de solo, tá? Segunda coisa, verificar a legislação ambiental, você tem que saber se aquela área sua, onde você pode plantar, aonde é reserva, aonde é PP, aonde é morro, onde eu posso plantar no morro, onde eu não posso plantar, tá? Tem toda a legislação ambiental, se o morro tem acima de 200 metros, eu posso plantar no terço inferior. Se o morro tem mais de 45 graus, eu não posso plantar em lugar nenhum dele. Tem toda a legislação ambiental, tá? Isso aqui vocês vão ver, se não viram, é para ter visto, ou vão ver ainda na disciplina de legislação ambiental, né? Vocês têm a disciplina ambiental lá, como é que chama? O Tiago dá? Era o Tiago. Planejamento ambiental, é isso que chama? Isso. Planejamento ambiental, né? Então, isso aqui vocês veem tudo lá, o novo Código Florestal, como era, como ficou, né? Do chamado novo Código Florestal, que você pode, você não pode, que é reserva legal, quantos por cento. Aqui na nossa região é 20%, no Cerrado é 30% de preservação, né? APP, 100 metros, for o rio acima de 50 metros, enfim. Vocês têm que saber a legislação e as áreas que você pode e não pode plantar dentro da sua área. Então, o cara que chamou lá para produzir, você tem que saber aonde você pode plantar, né? É responsabilidade sua de não plantar no lugar errado, óbvio, né? Você fala para ele, não, vamos tirar mais uma quadra aqui, opa, mas não, mas aqui é reserva legal, não posso mexer. Ou então vamos plantar um pouco no pé do morro, chegando lá. Vê essa foto aqui, ó. Aqui, ó, um morro com acima de 100 metros de altura, com a declividade menor de 45 graus, você pode plantar no terço inferior, né? A lei permite, no novo Código Florestal. Então, você tem que saber isso aqui. Às vezes você está perdendo um pedaço de terra que podia estar plantando, ou então você está plantando um lugar que você tinha que preservar. Então, legislação ambiental, sempre atenção a isso. Depois, então, análise de solo, ver a questão ambiental, começar com a conservação de solo. Tudo começa com a conservação de solo, tá? Antes de pensar em tudo, as linhas de plantio acompanham a conservação de solo, tá? Não é o contrário, né? Você não planta e depois você vai fazer as curvas de nível, cuidar da conservação do solo. Não, a primeira coisa que vocês fazem, independente se é cultura anual, perene, o que for, é a conservação do solo, tá? Erosão, curva de nível, terraço, faltou um R aqui, ó, curva de nível, né? Porque aqui é erosão, o que é?
quando você não tem uma curva de nível ou um terraço bem feito, causa isso aqui, que é isso aqui? Isso aqui é um terraço que estourou, que arrebentou, e daqui para baixo levou tudo embora, né? Então, veja aqui, ó, o terraço, o que é o terraço, a curva de nível? Aqui está em nível, né? Tem trabalho em cotas, isso aqui lá na topografia vocês devem ter visto, as cotas de nível para fazer as curvas, né? Essa curva aqui, ó, está em nível em todo o seu contorno. Essa curva aqui, ó, vamos falar, essa aqui é cota 10, aqui é cota 10, aqui é cota 10, ela inteirinha é cota 10. Por quê? Se você tiver uma cota 9, junto com a cota 10, toda a água vai transbordar na cota 9. Né? O que é esse 9, 10? É o nível, né? 10 metros. Então, se ela está no nível de 10 metros, toda a curva tem que estar no mesmo nível, por isso chama curva de nível. Se tiver, né, como eu estava dizendo, tudo cota 10, cota 10, cota 10, chega aqui tem cota 9. O que vai acontecer com toda a água? Toda a água da curva vai descer lá para a cota 9. Ela vai aguentar? Não vai aguentar, ela vai transbordar, vai estourar a curva de baixo, vai sair estourando tudo lá para baixo, né? Cuidados de conservação de solo, carreador, não pode ter desatenção, carreador em nível com o solo, isso aqui não pode ter, estrada em desnível com a lavoura. O que vai acontecer aqui? A enxurrada vai vir e vai levar tudo embora. Aqui, entre o carreador e a lavoura, não pode ter uma valeta. Vai ter errado, porque aqui você vai arrastar tudo. O carreador tem que estar em nível com a lavoura. E tem que ter as saídas de água para escoar a água da chuva, de modo que ela entre na curva e encha toda a curva de maneira igual. Então, vamos lá, vamos indo. Aí você vai precisar decidir, né? Como você vai fazer o plantio? Vai ser plantio direto ou você vai fazer um preparo de... Talvez que nós estamos indo passo a passo, né? Já fiz análise de solo é onde tudo começa, porque eu preciso esperar o resultado chegar. Eu já faço a conservação de solo enquanto isso. Então, ó, eu já fiz a conservação de solo, vou plantar. Como é que eu vou plantar? Vou fazer um plantio direto ou preparo reduzido? O que é o plantio direto? Plantio direto é plantar em cima da palha. Você colhe e planta, logo em seguida. Sem tirar nada, sem fazer preparo, sem fazer gradagem, sem fazer nada. O preparo reduzido ainda não é o preparo convencional. O que é o preparo convencional? Aquele que se faz tudo, né? Grade pesada, grade intermediária, grade niveladora, subsolagem. Aquele é o preparo convencional. Preparo reduzido, você faz uma operação. Geralmente a subsolagem. Para você conseguir incorporar um pouco da cultura, mas não é o ideal. No grão, é o plantio direto, tá? Que se tem feito, é o ideal, por quê? Porque mantém a umidade, controla plantas daninhas, a cultura que você está incorporando é diferente da que você está plantando. Vamos falar assim, você plantar aqui, ó, um milho em cima da soja. Ah, professor, mas e se cair uns grãos aqui de soja? Essa soja vai germinar aqui no meio, mas não vai te causar prejuízo algum, né? Porque a soja é diferente do milho. Milho com milho talvez seria mais problema. Agora, soja com milho não vai competir, não vai ter problema, o milho vai crescer, vai cobrir a soja, tá? Então, um plantio direto, o que é? Um plantio atrás do outro. Um plantio em cima do que você acabou de colher, tá? E todas as vantagens que isso aí traz, de não deixar o solo exposto, de incorporar matéria orgânica, de devolver nutriente para o solo, de manter umidade, de controlar a planta daninha. Então, o plantio direto, hoje, boa parte da cultura anual, quase que 80%, 90% é plantio direto, tá? Olha o solo descoberto. Isso aqui não é um plantio direto, isso aqui resolveu fazer um preparo do solo. Resolveu fazer um plantio convencional. Isso aqui é um perigo. Ó. O solo nunca deve ficar descoberto. O solo não se deve ficar nu, exposto à chuva, à enxurrada. Né? Aqui, você vê um declive, o solo, um pó,
aqui se der uma chuva, vai acontecer isso aqui, ó. Vai dar erosão. Tá? Então, o solo nunca deve ficar exposto. Ah, não, mas eu não vou fazer o preparo nunca? Faz o preparo quando você estiver indo plantar. Não vai fazer o preparo em agosto para você ir plantar em novembro. Não, você vai plantar em novembro, prepara lá chegando em novembro, né? Para o solo não ficar exposto, o solo ficar nu. Por quê? Vai dar mato e principalmente erosão. Professor, Oi. você falou assim, ó, vai plantar em novembro, chega pertinho. Esse pertinho tem um padrão de dias? 20 dias antes, 10 dias antes? O, não tem assim, em relação ao solo ficar melhor ou pior, não tem, né? Não tem. Falar assim, não, prepara 10 dias antes, vai ser melhor. Porque o que vai mandar é se vai ter chuva, você vai precisar chover para você plantar. Você vai precisar. A questão é não deixar o solo exposto, não tem. E rendimento, e quanto que você precisa, né? Você fala assim, bom, aí o mais importante é o planejamento, né? Você fala assim, bom, eu consigo começar a fazer o preparo 10 dias antes, que daqui 10 dias está pronto, eu consigo plantar. Então, é muito mais a questão do planejamento do que da qualidade do solo, né? Se você fala assim, bom, não, eu vou levar 30 dias para preparar, e eu quero plantar em novembro, então em outubro eu já tenho que estar preparando. Então é muito mais questão de planejamento para deixar o quanto mais perto, né? O ideal é que faça o preparo quanto mais perto do plantio, para o solo não ficar exposto, para não ficar perdendo umidade e tudo mais. Então, ó, veja aqui terraço, né? Voltando a falar dos terraços. Ó, o terraço tem que ser assim, ó, o terraço todo cheio por completo, né? A questão das cotas. Está falando, esse ponto aqui do terraço está em nível com esse. Né? Se aqui é cota 10, tem que ser cota 10 e tudo. Aqui é cota 6, tem que ser cota 6 e tudo. Se você tiver no meio da cota 6 uma cota 5, você vai ter uma curva estourada, né? Então, os terraços, curva de nível, só para a gente ir lembrando, né? Aonde faz o terraço, depende da declividade, da distância vertical, que aí você vê aqui, né? Então, o que é a distância vertical? Se falar com o solo, veja aqui, ó, de 0 a 3% é o solo plano, de 3 a 8%, suave, ondulado, de 8 a 20 é ondulado. Então, o que quer dizer um solo com 20% de declividade? Quer dizer que quando eu ando 100 metros no solo, eu tive uma queda de 20. Então, 20 por 100, 20%. Eu andei 100 metros no solo e eu desci 20 metros de altura, né? Como eu estou mostrando aqui no mouse. Então, é uma declividade de 20%. Quando eu vou fazer a curva? Depende do seu... A que distância que eu vou fazer uma curva da outra? Depende da sua declividade, né? Solos aí com 20% de declividade, eu tenho que fazer uma curva, por exemplo, uma distância vertical de 6. Na verdade, a distância vertical sempre vai ficar por volta de 6. O que vai acontecer é que, se o solo é muito mais declivoso, os 6 metros de desnível vai dar muito mais perto, né? Então, você tem que avaliar. O ficou muito perto, dá para fazer com 10 de desnível, né? De distância, uma curva da outra. Aqui entra tudo lá na topografia, que você já deve ter visto também, toda essa questão. Quando eu falo que já deve ter visto, mas caso, né, quiser, claro, professor, nós não vimos, fala um pouco mais. Fala, professor, nós vimos, mas esqueci, lembra aí como é. Não tem problema, mas como é assunto, eu diria assim, mais da topografia do que da nossa disciplina, né? Então, eu só estou lembrando aqui a questão dessas curvas, né? O tipo de terraço, né? O mangum, que é aquele que você corta aqui e faz um monte, ou terraço do tipo patamar, que são os degraus, né? Você serra é boa. Você corta, fatia e faz um degrau, fatia e faz o degrau, com a fatia que você corta aqui, você faz outro degrau. O terraço tipo mangum, um monte que você faz você tirou da bacia anterior. Então tá aí, ó. A gente lembra pastagem, né?
é uma cultura que tem muito, vamos falar, vacilo com questão de terraço e curva de nível, que a gente vê muita pastagem degradada por erosão. Porque, como não é lavoura, como não vai entrar máquina, muitas vezes o produtor não tem essa visão da importância da curva de nível. Aliás, falando nesse sentido, o pecuarista, se o cara é pecuarista mesmo, ele não tem noção nenhuma de pastagem, de curva de nível, de preparo de solo. Se o cara é puramente pecuarista, não é a área dele. A área de pastagem, curva de nível é agrícola. Então, por isso que a gente vê muita pastagem degradada, estourada, sem curva, não produzindo, né, o Alisson estava perguntando aí de semente de braquiária, tem novas cultivares, sementes melhoradas, época de renovar a pastagem. O pecuarista ele não tem essa visão da qualidade da pastagem, de seca na pastagem, doença na pastagem, cultivar nova de pastagem, curva de nível, preparo, ele não tem noção nenhuma. O cara, se ele é puramente pecuarista, ele só pensa ali na zootecnia, né? Então, acho que a gente vê muita pastagem degradada. Priorize adubação verde, orgânica ou rotação de cultura. Qual que é a diferença? A adubação verde é aquela que você planta e incorpora com ela ainda verde. Essa foto aqui, ó, tá fazendo uma adubação verde. Você plantou uma crotalária, você vem atrás com uma grade ou com um rolo faca e vai incorporando o quê? O adubo que ainda está verde. Está verde, incorporou. Então, isso é uma adubação verde. E a adubação orgânica é outra coisa. A adubação orgânica é um composto que já foi, passou pelo processo de curtição, de compostagem, o processo fisiológico de químico, biológico, né, não fisiológico, processo químico e biológico que transformou os minerais, que virou matéria orgânica, né? Então, a adubação verde é diferente da adubação orgânica. A adubação orgânica é compostagem, é adubo curtido, adubo é matéria verde também, tá? É importante entender isso, que a adubação orgânica, ela pode ser de matéria verde também, pode ser humus, pode ser esterco, pode ser cama de frango, pode ser torta de filtro, pode ser, mas já preparada, né? Tem que ter o tempo de compostagem. Diferentemente da adubação verde, que você colhe. Aliás, você não colhe, né? Você só incorpora. E aí tem as vantagens, né? Ambos têm as suas vantagens de incorporar matéria orgânica no solo. A adubação orgânica, essa matéria orgânica, ela tem nutrientes disponível prontamente. A adubação verde, você não vai ter nutriente disponível prontamente, mas você vai ter matéria orgânica no solo e todos os benefícios que isso traz, né? De controle de nematóide, por exemplo, controle, melhora a aeração, melhora a umidade, melhora a estrutura do solo, mas menos, de imediato, menos adubo, né? Adubação orgânica, solo composto, já tem mais nutrientes de imediato. E rotação de cultura. Todo mundo sabe, né? A gente vê isso aqui desde lá da escola, do ginásio, a gente vê isso aqui, né? Rotação de cultura. O que é? Plantar uma cultura diferente depois da outra, fazer uma intercalação. É importante isso? É só coisa lá na escola, no ginásio que a gente vê? Não, é importantíssimo, né? Porque um solo monocultura é o que popularmente a gente ouve falar que o solo fica cansado, né? O solo fica cansado, o jargão, vamos falar, de domínio, assim, público, usual, o solo cansado, né? Mas é um solo que já está com as características depauperadas, né? Vamos falar assim, ou seja, quando você fica plantando a mesma cultura, aquele solo, ele já tem as pragas daquela cultura,
ele já tem, ele fica pobre. Imagina assim, se uma cultura utiliza muito de um nutriente, muito, vamos falar, muito zinco. Por exemplo, o feijão usa muito zinco. Você planta feijão, aquele solo vai ficando pobre de zinco. Ah, estou repondo? Estou repondo, mas a reposição é diferente do zinco natural, da disponibilidade do solo, né? A praga, sempre tem aquela mesma praga, sempre tem a mesma planta daninha, sempre está ali explorando aquela mesma camada do solo, sempre está ali compactando, enfim, explora aquele mesmo ponto. Quando você faz uma rotação de cultura, você quebra todo esse ciclo biológico, ciclo físico do solo, quebra a matéria orgânica, incorpora diferentemente, você descompacta em outras profundidades, né? Vamos falar, você está sempre plantando uma cultura de raiz curtinha, aí de repente você planta uma forrageira, e vai descompactar lá em profundidade, né? Você diminui praga, diminui hospedeiro, diminui deficiência, e com isso você tem um aumento de produtividade, tá? Então, a rotação de cultura não é só uma coisa que se fala por aí sem valor algum, não. Rotação de cultura é importantíssima. Escolha de cultivar e semente. Atenção, grão não são semente. Grãos não são sementes. Sementes são destinadas à semeadura, porque produz uma planta, uma nova planta. Grãos não produz uma nova planta. Tá? Então, grão é diferente de semente. Ou você produz grão, ou você produz semente. Tá? O grão não serve para semente. A semente, você pode até usar para grão, só que você vai tomar um baita prejuízo, porque para você produzir semente é muito mais caro. Campos de produção de semente são... existem regras muito bem definidas de qualidade desse campo, tem que ser uma área apropriada, tem que ser uma área isolada, ou seja, sem outras culturas por perto, tem que ser sementes, tem que ser um campo puro, sem nenhum tipo de contaminação de outras sementes, de outras plantas, de outras espécies, de plantas daninhas. Não pode ter uma área que tenha doença, que tenha fungo, porque isso tudo contamina a semente. As sementes têm controle de gerações, ou seja, você planta uma vez, você não consegue plantar a semente de novo daquilo que você está produzindo, né? Assim, você comprou a semente, nós vamos falar um pouquinho mais disso aí, quando a gente falar, por exemplo, na soja, do milho, nós vamos falar um pouquinho de cultivar, de grão e tal. Então, você compra uma semente hoje de uma empresa, ela vai dar grão, ela não dá semente. Você não consegue produzir semente da planta que você comprou a semente. Isso que é um controle de geração. Agora, isso aí é maldade. Tem os boatos por aí que falam, né? Falam, que tem um gene nessas sementes transgênicas que depois que ela nasce, o gene extermina com a planta e ela não consegue produzir outra semente. Não, não é isso. Até existe um gene desse, mas não é inserido na planta por comercial, não. É um gene natural que a planta, quando faz o cruzamento, nós vamos ver isso aí lá na hora de falar do milho, por exemplo, faz o cruzamento, e aquelas características não são hereditárias nos filhos, tá? Por quê? Porque tem um cruzamento específico. Tem um tipo, por exemplo, aqui, ó, veja essa foto, ó. Aqui são as linhas pai, aqui são as linhas mãe. As linhas mães não têm o pendão do milho. As linhas pais não têm as espigas, que são a parte feminina. Então, ó, por que semente é caro? Olha o campo de produção. Aqui não tem pendão, eles tiram ou podam o pendão ou planta mais tarde. Olha, uma área dessa aqui não tem produtividade, né? Se uma área de produção de grãos produz 10 toneladas por hectare, uma área de produção de milho produz 1.500, 2.000 toneladas por hectare, produz 5 vezes menos. Então, por isso, semente é mais caro. Os campos de produção de semente
são muito bem controlados, são muito bem, tem legislação de padrão, tá? Não é qualquer um que produz semente, tá? Sementes têm que ser certificadas, tem que ter garantia, existe semente pirata, é igual comprar né? Não tem que a gente fala aí, compra o pirata. Semente tem igualzinho também, tem semente pirata, que o cara põe lá dentro do saco e fala para você que é semente, só que não te dá garantia nenhuma. Quer comprar? Compra, mas esquece a garantia. Por quê? Os sementeiros, que são os produtores de sementes, que têm o registro, são certificados pelo Ministério da Agricultura, esses te dão garantia da semente. Se não nascer, eles têm que te dar mais semente, eles têm que pagar a sua produção. Quer comprar do seu vizinho semente? Você compra, mas você não tem garantia nenhuma, tá? Então, sementes são caras, e tem muitas tecnologias na semente, mas é assim que você produz, né? Você quer comprar do vizinho, você compra, mas você vai produzir 2 toneladas e o cara que comprou a semente certificada vai produzir 10, vai produzir 5 vezes mais que você. Só que a semente não vai custar 5 vezes mais, vai custar 1,5 vez, 2 vezes mais, você vai produzir 5, 6 vezes mais, tá? Então, semente, tem semente pirata. Quando tem essas empresas grandes vendendo, elas te dão garantia dessas sementes. Produtor de semente tem que ter Renascem, Registro Nacional de Sementes e Mudas. Então, aqui, ó, isso aqui é um certificado de inscrição no Renascem. Aqui é uma empresa, está aqui o nome, ou seja, é uma empresa que tem registro, no caso aqui, ó, produção de mudas. Então, você não pode produzir muda em casa e sair vendendo. Você não pode produzir semente em casa e sair vendendo. Tem registro, tá? Vocês têm aula de sementes e mudas também, que deve falar mais a respeito disso. Então, veja aqui, ó, sementes Embrapa com germinação mínima garantida, pureza mínima garantida. Aí entra a questão do valor cultural. Vocês já fizeram a disciplina de sementes? Já, né? Mas aprendeu a calcular o valor cultural. Então, beleza. Então, com quem que vocês fizeram? Foi com o Mourão? Tiago, professor. Tiago. Tiago. Então, é isso aí. Então, eu vou passar meio que direto. Então, o valor cultural depende aí da germinação, grau de pureza. Só lembrando em que pé, né? Aí nós temos os testes de germinação, que faz encaixe, areia. É o que eu disse, eu estou passando porque eu sei que vocês já tiveram essa disciplina. Mas se alguém quiser relembrar, tá? Só situando onde nós estamos dentro da disciplina. Nós estamos na escolha da semente, tá? Nós falamos lá que nós temos que fazer análise de solo, temos que ver a legislação ambiental, temos que fazer a conservação de solo, temos que decidir que plantio nós vamos fazer, direto ou cultivo mínimo. E aí, então, ó, já fiz a minha análise, já vi a questão das áreas de preservação, já fiz a conservação de solo, já decidi como vai ser meu plantio, eu vou escolher a semente, tá? Culturas anuais a gente planta com semente. Então, como que eu escolho a semente? Eu tenho que ver a que tem maior valor cultural, as que têm maiores garantias. E qual as cultivares? Aí já é outra história. Oi? Volta lá no slide anterior. O que é plântulas anormais e anormais? Plântulas, né? Quando você faz a germinação, aqui nessa foto, você faz o teste no papel, em caixa ou em areia. Quem vai dizer isso aqui existe a regra de análise de sementes do Ministério da Agricultura e Pecuária, que ele que te diz como que você deve fazer o teste de germinação de um lote de determinada cultura. Então, tem teste que você faz em papel, em caixa ou em areia. Então, plântulas, aí você planta sem sementes. Plântulas normais, o que é plântula? É uma plantinha, né, que ainda não é uma planta, é uma plântula. É uma plantinha que ainda não virou uma planta. Por exemplo, essas fotos aqui são plântulas. Ó. O que é a plântula normal? Aquela que tem
o hipocótilo, né, que é o formar o caule, que está para cima, e a zona radicular, que está para baixo, né? Então, a gente vê que essa aqui é uma planta normal, porque ó, ela nasceu o hipocótilo aqui, a parte de cima, que está formando o caule, e a parte de baixo está formando a raiz. Então, isso é uma planta normal. E essas que têm que ser contadas no teste de germinação, porque, vamos falar assim, tem um caule bonito, mas não tem raiz, então não é uma planta normal. Tem uma raiz, mas não saiu folha, então não é uma planta normal. Então, a planta normal é que teve a germinação como deve ser, né? Saiu raiz e saiu a parte para cima. Então, isso é plântula normal. Então, quando você faz a semeadura de 100 sementes, para fazer o teste de germinação, você conta quantas plântulas normais que nasceram, né? Aquelas que estão deformadas, definhadas, sem folha, sem raiz, estão anormais, você não conta no teste, né? E aí você fala lá, você semeou 100, nasceu 90, você tem uma germinação de 90%. Pureza é a mesma coisa, você separa da sua semente o que não é puro da sua semente que você comprou semente de arroz. Você separa o que não é semente de arroz. E pesa. Peso de tudo. Depois você pesa peso da sujeira, né? Vamos falar. Você pega 100 gramas de semente de um lote, pesa 100 gramas. Retira tudo que não é semente que você comprou. Mistura. Aí pesa o que é essa mistura. Aí você divide o peso, vamos falar assim, do lixo com o peso da semente, você vai ter porcentagem de pureza, aí você determina o valor cultural da semente, que é a porcentagem de germinação, vezes a porcentagem de pureza, e divide por 100. Então, só o exemplo, né? Se um lote tem 60% de pureza, 85% de germinação. Então, 85 vezes 60 dividido por 100. Tem o valor de cultural de 51%. E um lote desse aqui, ó, que tem 90% de pureza e 95% de germinação. Então, ele tem 86% de valor cultural. Aqui é que está a chave do negócio, né? Então, pensa assim, o preço da semente não é o que conta, né? Você tem que ver o custo, quantos reais por ponto de valor cultural. Eu quero dizer assim, que o cara chega lá para você e te oferece, fala assim, eu te vendo R$ 100 um saco de 50 quilos de semente. Só que o valor cultural dele é de 60. Tudo está lá embaixo, é de 60. Aí o outro fala assim, eu tenho, aquele vendeu R$ 100, o valor cultural de 60. Aí chega um outro e fala assim, eu tenho uma semente aqui, é R$ 130 o saco, o valor cultural de 95. Aí fala assim, não, 130 é muito caro. Muito caro nada, ué. Você vai usar muito menos semente, porque ele te dá uma germinação de 99%, ou seja, para cada 100 sementes que você plantar, vai nascer 99. A outra lá, cada 100 sementes que você plantar, vai nascer 60. Só que aquela que vai nascer 60 custa 100. A que vai nascer 90 custa 130. Aí você pega e compra mais barato. Professor, Aí você caiu do cavalo. Oi? tipo assim, hoje no mercado atual tem empresas que têm um valor cultural acima de 90, assim, 85, 86? Sim, essa aqui, essa aqui deu 79%. Mas tem, desculpa, as sementes têm, vou pôr no mundo aqui, desculpa. As sementes, sim, essas sementes compradas têm 90% de valor cultural, tem sim. São sementes mais caras, mas são mais caras assim, por peso, né? Mas quando a gente vai fazer a, a germinação, a gente vai ver que vale mais a pena a cara, desde que ela tenha um valor cultural. Se ambas tiverem o mesmo valor cultural, vamos falar, as duas tiverem 80% de valor cultural, você compra mais barato. Agora, se uma tem maior valor cultural, aí você divide quantos reais para cada valor cultural. Aí você vai ter aqui te compensa, tá? Professor, aquela estava escrito lá na embalagem, peneira, o que seria peneira ali?
Peneira da... Não. Como você viu aqui? Peneira 6 é a peneira do disco, da plantadora. Ah, entendi. É lá da plantadora. Aí, ensaio, o que eu pus aqui? O que é esse ensaio? Você vai falar assim, mas que semente? Né? Então, aqui eu estou escolhendo a semente ainda. Primeiro eu ver que tem mais qualidade. Tal. Mas qual cultivar que eu vou plantar? Bom, tem as recomendações para cada região, e tem ensaios, competições de cultivares que a Embrapa, por exemplo, faz, que é uma empresa idônea, mas ela também tem as sementes dela. Na cana tem muito isso aqui. O pessoal do melhoramento genético faz lá nas usinas, põe lá CTC, com RB, com IAC, e põe tudo elas para jogar bola junto lá e você vê quem é melhor, tá? Só que você não vai fazer isso no milho, por exemplo, né? Porque a cana, uma usina, tem estrutura, tal, para deixar lá 1, 2, 3, 4 anos competindo, fazer qualquer melhora, aí você vai multiplicando, tal. Agora, o grão, você não tem esse tempo para ficar fazendo competição. Então, as empresas fazem essa competição, tá? Então, você pega aqui, por exemplo, um quadro desse aqui, ó, pega a média está aqui. Aí você tem essas cultivares acima da média e essas cultivares abaixo da média. Você vai plantar daqui está embaixo da média, ou você vai plantar que está em cima da média? Você vai plantar as que está em cima da média, né? Agora, você tem que ver se aqui está acima da média, é recomendado para sua região, é recomendado para a época que você vai plantar. Então, você sim tem que ver quais são as melhores cultivares, tá? E aí você chega na época de plantio, que você vai plantar. Aqui, olha, nós fizemos disciplina de irrigação, nós falamos aqui e lá, ó, olha a importância, né, de irrigação. Para áreas não irrigadas, que é a grande maioria, o calendário de plantio depende da chuva, tá? Porque na germinação, na floração, no enchimento de grão, tem a maior demanda de água pelas plantas. E como o professor de irrigação de vocês deve ter explicado, né? Vocês lembram lá do KC? O KC, nessas 3 fases, era maior, lembra? Lá no estágio, o KC no estágio intermediário, KC no estágio de desenvolvimento era maior. Então, aqui, ó. Por quê? Eu tive mais água. O KC lá era maior, lembra? Vocês fizeram exercício. Então, aqui, ó. Então, quando eu faço plantio, para área não irrigada, depende da chuva. Para quê? A chuva tem que cair depois que você plantou para germinar, a chuva tem que cair na florada e a chuva tem que cair no enchimento do grão. E as outras fases, é importante? É importante, mas usa menos água, tá? Então, o KC menor, lembra lá, o KC, tinha lá KC de 0,7, lá no início, 0,7, 0,8, lá no final não, lá no meio, 1,1, 1,2 de KC, lembra que é quando ela mais precisa de água. Então, toda fase precisa de água. A diferença é que nessas 3 fases das culturas anuais, é que elas precisam de um maior volume, tá? E detalhe, a colheita não pode coincidir com a chuva, senão você não colhe mecanizado, né? Você tem perda porque o grão fica verde, o grão fica resistente a soltar a planta. A vagem fica presa na planta quando ela está verde, tá? E se chove, aumenta a umidade do grão. Você vai gastar muito para secar, que nós vamos ver que tem a temperatura, tem a umidade ideal de colheita dos grãos, tá? E aí, se você tem que secar, além de ficar caro, você não pode armazenar sementes úmidas, então tem calendário de plantio. Se vocês procurarem na internet aí, ó, vocês vão ver de monte aí calendário de plantio para todas as culturas, para cada região. Eu não vou falar agora, quando a gente falar especificamente de cada cultura, nós vamos ver. Outra coisa importante, nós temos que falar, que nós vamos ver especificamente quando a gente falar de cada cultura, a densidade ou população de plantas por hectare, né? Que a gente tem um espaçamento entre as fileiras, o espaçamento entre plantas, que dá a nossa população, né? Veja aqui, um espaçamento de 50 centímetros entre fileiras e plantas a 10 centímetros entre si,
tem 160 mil plantas, que é um stand, por exemplo, com um milho, e um espaçamento de 40 centímetros entre fileiras e 6 centímetros entre plantas, nos dá aí 450 mil plantas por hectare, que é um caso de uma soja, por exemplo. Tá? Então, todo o estande de planta. Saco de semente se compra por unidades de semente e não pelo peso do saco. O que eu estou querendo falar aqui? O saco já vem a quantidade para plantar 1 hectare. Por exemplo, essa cultivar aqui, ó, contém 60 mil sementes, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente, às vezes, deixa desapercebido, nunca percebeu. A gente já estamos indo para os últimos slides. Isso aqui é importante, a gente se atentar a isso. O que compra por peso é saco de grão. Saco de semente você compra por quantidade de semente, tá? A gente não compra 50 quilos de semente. A gente compra 60 mil sementes. A gente compra 50 quilos de grãos. Né? Então, quando a gente vai comprar uma saca de 50 quilos de soja, de grãos. Se eu estou comprando semente de soja, eu estou comprando 120 mil sementes de soja, tá? Então, pode ver que aqui na própria embalagem, o peso líquido é impresso na hora, passa na balança impresso na hora. E o que já é do saco? 60 mil sementes. Por quê? Porque provavelmente, essa cultivar é para se plantar de milho, 60 mil sementes por hectare, tá? Então, é isso. Qual é o espaçamento? Depende da umidade, depende da fertilidade e depende da cultivar, tá? A gente vê nessa foto aqui, ó, o ângulo da folha. Com folhas fechadas, eu consigo plantar mais perto uma da outra. Folhas abertas, eu tenho que plantar mais longe uma da outra. Então vamos plantar só inclinada? Não, porque tem cultivar que, mesmo precisando de mais espaço, menos plantas por hectare, produz mais do que aquelas que têm menos plantas por hectare. Por quê? Porque é da cultivar, é o hábito da cultivar, tá? Não quer dizer que se a folha está aberta ou se a folha está fechada, ela produz mais ou menos. É uma característica dela que, sim, vai interferir no número de plantas por hectare. Mas a questão não é quanto mais planta eu tenho por hectare, eu vou produzir mais, tá? Depende da cultivar. E quem vai me falar quantas sementes que eu tenho que plantar? É a própria cultivar, é o próprio fabricante, o vendedor. Por exemplo, aqui é uma cultivar. A gente dá um zoom aqui, ó. Plantas por metro de fileira. Na região de São Paulo, essa cultivar, BRS 284. Na região de São Paulo, com até 500 metros de altitude, 18 a 20 plantas por metro de fileira. Então, o que ele está dizendo. Então, aqui, 5 centímetros uma planta da outra. Então, ó, no estado de São Paulo, numa área até 500 metros de altitude, 20 plantas por metro, ou seja, espaçamento de 5 centímetros uma da outra. Aqui, acima de 700 metros, no Paraná, 10 sementes por metro, ou seja, 10 centímetros de espaçamento de uma planta para outra. Então, veja que nós estamos falando de densidade de planta. Quando a gente fala qual o espaçamento de uma planta para outra, a gente está falando de densidade, que é o que nós vimos no slide anterior, tá? Então, quem vai dizer qual é o espaçamento entre linhas? Está escrito aqui, ó, espaçamento entre linhas não muda, 45 centímetros. Agora, dependendo da região e da sua altitude, você tem uma quantidade de sementes por metro. Mas vamos ver também quando a gente falar de cada uma da cultura, tá? Tratos culturais na lavoura de grão, o que é? Tudo que você faz depois do plantio para que a planta se desenvolva e tenha boa produtividade. Por exemplo, adubação de cobertura é muito comum em culturas anuais, irrigação e controle fitossanitário.
importantíssimo, né? Adubação de cobertura, o que que é? É aquela adubação que a gente faz depois que a planta germinou, né? Logo nas primeiras semanas. Então, a gente faz uma adubação no plantio e depois faz um complemento da adubação com a planta já nas primeiras semanas de vida, né? Do ciclo aí. Mas quanto de adubo? Isso tem as recomendações, né? A gente pega lá um boletim 100 do IAC, vai dizer que o milho precisa de 120 quilos de nitrogênio em 3 parcelas, sendo, se é 120, eu vou pôr 40 no plantio, 40 com 30 dias e mais 40 com 60 dias. O que é esses com 30 e com 60 dias? É adubação de cobertura. Tá? Se o milho precisa de 120 quilos de nitrogênio para completar seu ciclo, eu não ponho 120 quilos tudo no plantio. Eu ponho 40, 40, 40. Tá? Mas como eu sei isso? É a recomendação. Eu tenho que ir lá e procurar no livro, procurar na literatura, procurar nos manuais, procurar. Tem que procurar para saber, né? Mas não foge disso. Tem cultura que eu tenho que fazer o parcelamento, tem cultura que não, tem quantidade que eu preciso parcelar, tem quantidade que eu não preciso parcelar. Isso aqui vocês veem também lá na disciplina de adubação, tá? Então, aí também tratos culturais nas culturas anuais, o controle fitossanitário, que o professor de vocês já deve ter explicado também, né? Que é o controle de pragas de maneira geral, de plantas invasoras, e o MIP, fazer o manejo integrado de todas as pragas, de todos aqueles métodos, né? Lembra lá que nós vimos lá, 12 métodos de controle, então a gente usa todos aqueles lá de acordo com a disponibilidade para a nossa cultura. Quais pragas que eu sei que tem na minha cultura, também quando você compra aquela cultivar, já vem tudo escrito lá, ó. Cancro da haste, resistente, essa BRS 284, mosaico da soja, suscetível. Então, opa, eu tenho problema de mosaico na minha região, eu não vou plantar essa, porque é suscetível, né? Ó, se eu tenho vírus da necrose da haste, o ano passado deu na minha área vírus da necrose da haste. Vou plantar essa cultivar? Não, ela é suscetível. Se eu tenho a doença lá, eu tenho que fugir dela. Tem que procurar uma que é resistente, tá? Por exemplo, ó, se eu tive podridão da haste o ano passado, eu estou plantando uma certa, ó, porque essa aqui é resistente, eu não vou mais ter esse problema de novo. Então, onde é que eu tenho essa informação? Na própria, na bula, na receita da sua cultivar, o que tem na receita, ó. Quando você tem que plantar, nós vamos falar isso aqui na outra aula, de cada cultura, quantas plantas eu tenho que plantar, como que ela é em reação à doença, isso aqui não é uma bondade, é uma obrigação, tá? A legislação obriga que seja assim. Quando você vende uma semente, é aquele tal negócio da semente pirata lá também, né? Quando você compra uma semente certificada, eles têm que falar quando você planta, quantas sementes você planta e como é que ela é com relação às doenças. E aí chega a hora de colher o grão. Depende do quê? Da maturidade do grão e do teor da umidade. Os dois estão juntos, por quê? Porque quando o grão está maduro, ele está com o teor de umidade ideal. Se ele está fora do teor de umidade, é porque ele ainda não está na sua maturidade. Quando ele madura, o teor de umidade já está ideal. Às vezes precisa deixar um pouco mais para baixar o teor de umidade, mas ele já está no ponto de maturação fisiológica. Tá? Depois que colheu, vai para o beneficiamento, secagem e armazenagem do grão, né? Aqui na fase de secagem que atinge a umidade ideal do grão por volta de 12% a 13% para poder fazer uma pilha dessa aqui dentro do armazém. Você não pode fazer um armazém desse, nem pensar em grãos com 20% de umidade, com 22% de umidade, porque aqui vai fermentar, vai deteriorar, vai apodrecer, vai esquentar, vai germinar e vai estragar o seu grão. Então, você armazena grão na umidade ideal. Se for semente, então, é muito, 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 muito mais rigoroso a questão de controle de umidade de semente. Tanto é que quando a gente compra semente, o papel, né? Quem já comprou semente na quitanda,
aquele saquinho de semente que vende lá no varejão. Aquele saquinho é laminado, ele não permite troca de umidade com o ambiente. Agora, você compra um grão no armazém, vem num saco normal, porque um certo período de tempo ele pode ficar na temperatura ambiente, a semente não. Tá? Então, é tudo isso aí, o controle de secagem e armazenamento. E, claro, calagem, gessagem, fertilização, as regras normais para todas as culturas, né? A cultura anual não foge disso. Quando a gente falar aí de cada uma das culturas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nutrição de cada uma delas, mas a nutrição é aquilo lá que vocês viram na disciplina, né? São análises, interpretação da análise do solo, recomendação de adubação, em cima dos manuais técnicos aí. Pessoal, 9 horas, acho que tá bom. Você já deve estar cansado de me ouvir falar. Aí na quinta-feira a gente volta falando da soja. Boa noite. Se ninguém tiver mais dúvida, a gente volta na quinta. Obrigado pela presença de todos e pela participação. Feito? Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, bom descanso. Obrigado, vocês também. Boa noite, Thaís. Valeu, professor. Boa noite. Falou, Rafael.